Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Anatomia e Vida. Hoje eu trouxe para vocês uma aula de coluna vertebral, então vamos lá. A coluna vertebral é uma estrutura óssea que se estende da base do crânio até o ápice do cóccix, formando o esqueleto do pescoço e do dorso. Ela tem como função proteger a medula espinhal, os nervos espinais, sustentar o peso do corpo e tem também um importante papel na postura e na locomoção. A coluna vertebral é composta por vértebras que tornam-se maiores gradualmente à medida que a coluna vertebral desce em direção ao sacro, e do sacro para baixo tornam-se menores em direção ao ápice do cóccix. Por que essas diferenças estruturais? Bom, essas diferenças estruturais ocorrem em função de suportarem quantidades crescentes de peso do corpo. Então, logo acima do sacro, a coluna vertebral irá atingir o seu tamanho máximo, onde o peso do corpo será transferido para o cíngulo dos membros inferiores. Caso você ainda não saiba qual é o cíngulo dos membros inferiores, assista a aula de osteologia, sistema ósseo do canal Anatomia e Vida, pois nele eu expliquei claramente como é composto o cíngulo dos membros inferiores. Bom, pessoal, a coluna vertebral ela possui 4 curvaturas. São 2 cifoses e 2 lordoses, sendo torácica e sacral, cifose, cervical e lombar, lordose. As curvaturas, elas fornecem um suporte flexível para o corpo, facilitando a sua flexibilidade. As curvaturas torácica e sacral, elas são cifoses, por serem côncavas anteriormente, e são também consideradas curvaturas primárias, porque elas se desenvolvem ainda no período fetal. Já as curvaturas cervical e lombar, elas são lordoses, por serem côncavas posteriormente, e são consideradas secundárias, devido ao seu desenvolvimento pós-natal. Ou seja, no desenvolvimento da criança após o nascimento, temos uma fase em que a criança começa a manter a cabeça ereta. É nesse período que desenvolve-se a curvatura cervical. E quando a criança começa a andar e assumir uma postura ortostática, ela desenvolve a curvatura lombar. Por isso, as curvaturas cervical e lombar são consideradas curvaturas secundárias. Então, pessoal, cifose e lordose são curvaturas fisiológicas, ou seja, elas são normal aos seres humanos. Existem também as curvaturas patológicas, que nós podemos adquirir ao longo da vida. Essas curvaturas são a hipercifose, que é caracterizada pela curvatura excessiva da cifose. Existe também a hiperlordose, caracterizada pela curvatura excessiva da lordose, e a escoliose, que é caracterizada pela curvatura lateralizada da coluna vertebral. Bom, as vértebras, elas podem ser típicas ou atípicas. Então, as vértebras típicas, elas apresentam um corpo vertebral, arco vertebral e 7 processos, sendo um processo espinhoso, 2 processos transversos, 2 processos articulares superiores e 2 processos articulares inferiores. Essas são características de vértebras típicas. Enquanto as vértebras atípicas, elas são diferenciadas e elas não possuem todas essas características de vértebra típica. Então, pessoal, aqui eu coloquei essa imagem para demonstrar para vocês as características das vértebras típicas. Aqui nessa primeira vértebra, acompanha aqui comigo. Essa primeira vértebra é uma vértebra cervical. Essa vértebra ao lado é uma vértebra torácica. E aqui, por fim, nós temos uma vértebra lombar, tá? Então, aqui, essa primeira seta em preto, ela está demonstrando o processo transverso, que é uma característica de vértebra típica. Aqui, essa seta em vermelho, ela está demonstrando
o corpo vertebral, que é uma característica de vértebra típica. A seta azul demonstra o processo articular superior e a seta em verde demonstra o processo espinhoso. Então, aqui eu só exemplifiquei para vocês algumas características de vértebras típicas, para que vocês possam compreender mais fácil. Aqui nessa outra imagem, nós temos aqui primeiro o atlas, que é a primeira vértebra do segmento cervical, tá? Ela é denominada, as vértebras cervicais vão de C1 a C7, mas ela tem um nome específico, tá? Que é atlas. Então, tem ela aqui nas duas vistas, anterior e posterior. E aqui nós temos o sacro e temos também o cóccix. Essas são vértebras atípicas. Agora eu vou demonstrar para vocês. Vejam aqui, a vértebra atlas, ela não possui corpo vertebral, certo? Ela também não possui processo espinhoso, certo? Então, aqui onde deveria ser o processo espinhoso, ela tem o tubérculo posterior, certo? Aqui o cóccix, então isso aqui são características de vértebra atípica. Faltou o corpo, faltou o processo espinhoso, tá? Então ela já é diferente, ela já não é uma vértebra típica. Aqui nós temos o sacro, que também é fácil perceber que ele está diferenciado daquelas outras que nós vimos na imagem anterior, né? Aqui deveria ser os corpos vertebrais do sacro, que o sacro é composto por 5 vértebras, né? Então, deveriam ser 5 vértebras sacrais. E o que acontece? Elas sofrem uma fusão. Então, se vocês observarem aqui, onde eu estou demonstrando, foi onde essas vértebras ocorreu uma fusão entre elas. E nessa fusão, o corpo vertebral acabou se tornando um só, né? Ficou aí fundido. E aqui, onde deveria ser o processo transverso, também não tem, né? É bem visível aqui que não há processo transverso. E ainda, pessoal, essa imagem aqui, ela está numa vista anterior. Mas se nós estivéssemos olhando ela numa vista posterior, vocês perceberiam que o sacro também não tem processo espinhoso, tá? No local que deveria ser o processo espinhoso, ele tem a crista mediana, tá? Agora, aqui embaixo, ó, então, aqui eu demonstrei para vocês as características que são típicas, mas que o sacro não possui. Devido ao fato de não possuí-las, ele é considerado também uma vértebra atípica, tá? São 5, tá, pessoal? Então, cada vértebra dele é considerada vértebra atípica. Aqui nós temos o cóccix, que é composto por 4 vértebras. Então, se vocês observarem, ele também não possui corpo, tá? Essa é uma vista anterior, não dá para ver aonde deveria ser o processo espinhoso, mas ele também não possui processo espinhoso. Aqui em cima, somente a primeira vértebra coccígea vai possuir o processo transverso, enquanto as demais não, tá? Então, os processos articulares também superior e inferior, ele também não possui, devido a essa juntura, né, entre as vértebras, não demonstrando aí o processo articular superior e inferior. Então, também faltam a ele, as vértebras coccígeas, faltam a elas características típicas. Então, permitindo assim que o cóccix também seja considerado vértebras atípicas, tá? Aqui, ó, para vocês ficarem sabendo e se quiserem anotar, né? Quais são as vértebras atípicas? Nós temos a cervical de C1 e C2, que é o atlas e o axis, as sacrais de S1 a S5 e as coccígeas de CO1 a CO4, tá? Então, são todas essas consideradas vértebras atípicas. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os segmentos da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta por 33 vértebras, sendo 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas. No segmento cervical, nós temos 7 vértebras, né? As duas primeiras, o C1 e o C2, elas têm nomenclaturas específicas, sendo C1 denominado atlas
e C2 axis. O atlas e o axis, eles formam a articulação atlantoaxial. Nessa articulação, essa vértebra aqui, ó, acompanhe comigo. Essa vértebra aqui, ela é o axis, certo? E aqui é o atlas. Então, a primeira aqui é o atlas, na vista anterior e posterior, e a segunda aqui é o axis. O axis, ele possui essa estrutura chamada de dente do axis. Então, esse dente, ele é projetado superiormente e ele funciona como um pivô em torno do qual o atlas vai se articular girando, né? Então, aqui, articulação atlantoaxial, o atlas se articula com o dente do axis, e aí ele proporciona movimento ao crânio, tá? Então, o atlas gira sobre o dente do axis, proporcionando o movimento do crânio e carregando o crânio aí, tá? Então, aqui, essa primeira seta é o tubérculo anterior do atlas, essa segunda seta é o tubérculo posterior do atlas. Aqui eu coloquei essa setinha no forame transversário, então esse forame aqui está no processo transverso, tá? E aqui no axis nós temos o dente do axis, que é uma característica somente desta vértebra, e aqui o processo espinhoso bífido. Bom, por que eu demarquei essas estruturas aí? Porque eu acho importante, pessoal, nós conhecermos as diferenças de um segmento vertebral para outro. Então, se vocês observarem, esses forames aqui, ó, que são os forames transversários, que estão no processo transverso, eles serão encontrados apenas e somente nas vértebras cervicais. As demais vértebras dos outros segmentos, elas não irão possuir este forame. Então, essa é uma característica de vértebra cervical, tá? Essa outra vértebra aqui, ó, que é a C2, o axis, ele está demonstrando o processo espinhoso bífido. O processo espinhoso bífido também é uma característica somente de vértebras cervicais, ou seja, as vértebras dos demais segmentos, torácico, lombar, sacral, elas não vão possuir processo espinhoso bífido, elas não vão possuir esse forame transversário, que isso é característica de vértebra cervical. Mais uma coisa, aqui no meio, ó, nós temos o forame vertebral, por onde vai passar a medula espinal, né? Então, a medula espinal, ela vai estar alojada dentro aqui do forame vertebral, né? Ela passa por todos os forames vertebrais de todas as vértebras. Se vocês observarem, o forame vertebral das vértebras cervicais, ele tem esse formato mais triangular, né? Ele forma assim, ó, um triângulo, né? Ele é mais triangular. Isso também é uma característica de vértebra cervical. Então, eu acho importante nós sabermos essas diferenças, para na hora de pegarmos as vértebras aí separadamente, nós sabermos identificar a diferença de uma vértebra para outra. Eu peguei na mão, essa aqui é uma cervical, ou não, essa aqui é uma torácica. Então, eu acho interessante nós sabermos essas diferenças. Então, pessoal, essas diferenças que eu acabei de citar, eu coloquei aqui nessa outra imagem, com esses retângulos, né, em volta delas para identificar. Então, retângulo azul está identificando o forame transversário, retângulo vermelho identifica o forame vertebral triangular e retângulo preto identifica o processo espinhoso bífido, para facilitar aí o estudo de vocês. E aqui, ó, tá dizendo na imagem forame transverso. Algumas literaturas mais antigas ainda traz esta nomenclatura, mas a nomenclatura mais atualizada é forame transversário, tá? Aqui eu coloquei as vértebras cervicais agora numa visão em perfil, né? Então, você consegue visualizar aqui, ó, na parte posterior, todos os processos espinhosos aqui das vértebras cervicais, certo? Então, se você observar, essa última vértebra aqui, ó, ela tem um processo espinhoso bastante alongado, tá? Ou, perdão, essa daqui, ó, ela tem o processo espinhoso bastante alongado, comparando as demais, né? Então, ele é bem longo. Isso daqui
faz com que a sétima vértebra do segmento cervical seja também, tem uma nomenclatura também específica para ela, né? Que é chamada de vértebra proeminente. Então, se você passar a mão na região posterior do seu pescoço, você vai sentir aí a pontinha do processo espinhoso da sétima vértebra cervical. Nós podemos até sentir em nós mesmos essa proeminência. Portanto, sétima vértebra do processo cervical é denominada vértebra proeminente. Bom, pessoal, aqui já é o segmento torácico. Então, o tórax, a parte torácica da coluna vertebral, ela é composta por 12 vértebras torácicas. E nós podemos diferenciar elas das demais devido aqui, ó, o corpo vertebral dela é médio, tá? Ele não é nem tão grande, nem tão pequeno. Aqui ela tem o forame vertebral arredondado, tá? E esses dois quadrados em azul, eles estão demonstrando as fóveas costais, que são onde irá articular-se os arcos costais. Então, nós temos uma fóvea costal superior, localizada no corpo da vértebra, e uma outra fóvea costal transversa, localizada no processo transverso. Então, o arco costal vai articular-se aqui e aqui. Essas são características de vértebras torácicas. Então, vocês podem observar, comparando as cervicais, aqui no processo transverso não tem forame, tá vendo? Ela tem um corpo médio, né? Ela também tem as fóveas costais, que comparando as outras vértebras, não tem. Então, isso é característica de vértebra torácica. Facilita aí, mais uma vez, a você identificar uma vértebra torácica das demais, tá? Aqui, eu coloquei as vértebras lombares. Bom, olha só a diferença. O corpo vertebral dela, ele é mais largo, né? Ele é maior, é mais amplo, né? Comparado, voltando aqui, a torácica, olha a diferença, né? Olha o corpo aqui da torácica e olha o corpo aqui da lombar, como ele é muito mais largo, né? Então, o corpo da vértebra lombar, ele é mais largo e o processo espinhoso não vai possuir fóvea costal, que é uma característica somente de vértebra torácica, nem forame transversário, que é característica somente de vértebra cervical. E o forame aqui, ó, forame vertebral, ele é mais triangular também. E tem como você distinguir a vértebra lombar da vértebra cervical, porque ambas têm o forame triangular, pelas diferenças do processo transverso, que na cervical possui forame, na lombar não, né? Então, isso dá para você identificar. E o fato também de a lombar ser muito maior, porque ela já é um segmento próximo ao sacro, é quando a coluna vertebral adquire a sua maior porção, o seu maior tamanho, né? Já superior ao sacro ali é quando ela possui o maior tamanho. Então, se você for comparar com uma cervical, você vai ver uma diferença aí gritante entre uma e outra, tá bom? Bom, aqui eu tenho as vértebras sacrais, tá? Que é o sacro, composto por 5 vértebras que sofreram fusão, tá? Essa primeira parte aqui, ó, do sacro, ela tem uma nomenclatura, uma terminologia específica, tá? Que é denominado promontório. O sacro também vai possuir esses forames, que são os forames sacrais. Nós temos eles anteriores e temos eles também posteriores, tá? E aqui, ó, como eu tinha falado lá no começo, onde deveria ser o processo espinhoso do sacro, nós temos a crista sacral mediana, tá? Então, ele possui aí vários acidentes ósseos, e ele é um osso bem, são uma fusão de 5 vértebras, né? Então, ele acaba se tornando um osso bem diferenciado, tá? Aqui nós temos as vértebras coxígeas, que novamente, como eu havia dito, somente a primeira vai possuir o processo transverso, as demais não possuem, tá? A vértebra coxígea, aqui a primeira, ela possui cornos coxígeos, tá? Em ambos os lados. E a partir da meia-idade, essas 3 últimas vértebras coxígeas, elas começam a sofrer uma fusão. Por isso, muitas vezes, nós ouvimos falar cox, né? De uma forma assim geral, por causa dessa fusão também que ocorre a partir da meia-idade.
Bom, pessoal, então, como que é composta a coluna vertebral? Ela é composta por vértebras, discos intervertebrais, ligamentos, medula espinal, nervos e vasos. Por enquanto, nós vimos as vértebras, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dos discos intervertebrais e dos ligamentos, tá? Então, o que é um disco intervertebral? Os discos intervertebrais, eles ficam entre os corpos vertebrais, proporcionando fixação e movimentação das vértebras. Eles também têm a função de absorver choques. Então, vocês imaginem, se toda vez que nós dessemos um salto, essas vértebras recebessem um impacto direto, né? Isso causaria um atrito muito forte, né? Causando dor e até possíveis fraturas. Então, o disco intervertebral, ele tem a função de receber esse impacto e amortecê-lo. Então, o disco intervertebral, ele é formado por um anel fibroso, tá? Na sua parte externa, e pelo núcleo pulposo na sua parte interna. Ah, pessoal, só uma informação a mais. Entre a articulação de vértebra cervical C1 e C2, não existe disco intervertebral, tá? Essa articulação é feita ali entre o dente do áxis e a vértebra atlas, tá? Então, não possui disco intervertebral nesta articulação, somente nas demais. Então, vamos falar um pouquinho agora dos ligamentos. Nós temos o ligamento chamado ligamento longitudinal anterior. Ele tem como função manter a estabilidade das articulações intervertebrais e limitar a extensão da coluna vertebral. Ele estende-se da face pélvica do sacro até o tubérculo anterior da vértebra C1 e até o osso occipital anteriormente ao forame magno. Nós temos também o ligamento longitudinal posterior. Ele está posterior aos corpos vertebrais e fixado principalmente aos discos intervertebrais. Então, vocês podem observar aqui na imagem, né, que a fixação dele é principalmente nos discos intervertebrais. Ele começa de C2, tá, e vai até o sacro. Então, esse ligamento ele tem como função impedir a hiperflexão da coluna vertebral e a herniação posterior dos discos intervertebrais. Aqui nós temos o ligamento amarelo. Ele tem como função resistir à separação das lâminas, impedindo a separação abrupta da coluna vertebral, evitando assim a lesão dos discos intervertebrais. Ele também ajuda a preservar as curvaturas normais da coluna e auxilia na extensão da coluna após a flexão. Ele estende-se verticalmente entre as lâminas superiores e inferiores, unindo elas, tá? Bom, nós temos também o ligamento interespinal e supraespinal. Esse ligamento, ele une os processos espinhosos. Temos também o ligamento intertransversário, que une os processos transversos. A medula espinal, pessoal, os nervos, essa parte ela vai ser estudada junto ao sistema nervoso, tá? Como essa é uma aula de coluna vertebral, eu não vou falar dessa parte de medula espinal e nervos aqui. Isso daí vai ser estudado junto ao sistema nervoso. E os vasos, né, que é composto por artérias e veias, eles serão estudados também no sistema circulatório, tá? Então, pessoal, aqui por fim eu deixei para vocês as literaturas que eu utilizei para desenvolver essa aula, caso vocês queiram pesquisar, tá? E deixei aqui o nome do canal, que é Anatomia é Vida, tá bom? Eu sou a professora Giancarla Bernal. Muito obrigada a todos aí pela atenção e bons estudos!